registrar esse debate. É, Enfim, ótimo ter a Miriam, meu pai, aí também vou ligando as câmeras de todo mundo. A Beth, a Marta estão aí com a gente. Opa, ok. Deixa eu liberar o som de todo mundo também. A Miriam, a Marta já viu no cinema. A Miriam, muito legal para ela falar do ponto de vista, enfim, da psicanálise, da psicologia, mas também do acolhimento das mulheres, né? Dessa coisa do conhecimento delas, né? E do compartilhamento a partir da dor, da mesma dor que elas sofrem, né? Então eu queria muito ouvir a Miriam falar a partir desse entendimento dela e do meu pai também pela coisa da religião, porque a religião elas conseguem entender a partir de uma coisa absurda que foi o estupro de uma criança, né? Elas tomarem consciência daquilo que acontecia com elas, mas a religião ser a opressão delas e elas terem consciência disso, mas também a forma delas entenderem o mundo. Então, elas citam algumas passagens, Filipos, sei lá, alguma coisa que elas citaram para falar de liberdade, para falar de coisas boas, de pacifismo, né? Então, tipo, na própria religião, que é a opressão e que é o código, né, organizador ali dentro daquela sociedade, né? Também é o que faz elas encontrarem esperança, né? Que era aquelas três decisões, né? Ficar e não fazer nada, né? Ou só ficar e perdoar, ficar e lutar, ou fugir, né? Que não é fugir, é partir, né? Enfim, eu não imaginava que o filme era tão bom assim. E aí, então, quem vai ser o primeiro a falar? Vai, pode falar. Posso? Boa Pode. noite a todos. Boa noite. Eu estou abismado com o filme, não esperava. A diretora é um gênio, o texto maravilhoso, os atores, a história é incrível, né? Não esperava exatamente conclusões daquela discussão das mulheres, uma discussão de altíssimo nível, né? Tanto teológico quanto filosófico. Eu pensava que os menomitas, nesse contexto, né, nesta violência, fossem estúpidos, ignorantes. Mostrou o contrário, né? Uma sabedoria incrível. As mulheres deram de 300-0 sobre os boiolão que as massacravam, né? Eu não entendi muito bem quem que era o autor da violência, se eram membros da fé menomita ou se eram outros grupos fora da comunidade. Eram membros da própria comunidade. Isso, eu acho que Ah, tá. sim. E esse evento ocorreu na Bolívia. Sim. É estranho, né? Porque tudo é em inglês, né? Nenhuma colher de chá por espanhol, né? O texto em inglês, as músicas, lá, o censo convocando a população, parecia que era o censo canadense que estava chamando os bolivianos para participar, né? Então, tudo atrapalhado aí, né? Então, aí prejudicou um pouco a lucidez e o brilho da direção. Menomitas não querem nada com o Estado, não querem nada com o serviço militar, com o serviço eleitoral, com imposto, não querem nada com tecnologia, com celular, com televisão, com carro, é só tração animal ou mecânica. É isso que eles trabalham. Foram para a Bolívia, foram mal sucedidos, mas no Paraguai eles foram recebidos muito bem. Vários presidentes chamaram os menomitas para ocupar a região do Chaco e houve uma guerra, quase que o Paraguai perde a província para a Bolívia, né? E os menomitas se deram muito bem e hoje eles têm um monopólio dos produtos lácteos no Paraguai. Eles dominam plenamente tudo que vocês imaginar que pode ser feito com leite. No Brasil, no tempo de Getúlio,
o Vargas, o Vargas, eles foram para Paraná e Santa Catarina, até que se deram bem, mas também ficaram na zona rural. Eles são rurais. Eles não querem nada essa convivência com comunidade urbana, né? Eles querem exatamente esse afastamento para se dedicarem à sua fé. Tá ok? E o traje é sempre o mesmo. Perceberam que parecia que era um exército feminino e um exército masculino, né? A roupa era a mesma, né? Mesmo traje das mulheres, mesmo traje dos homens. Não é isso? Bem, essa questão também, eles têm uma origem lá do século XVI, né? Depois da Revolução, né, dos católicos, né, contra os católicos, na Suíça, na Holanda, na Alemanha, né? Então, depois se espalham para o mundo todo, foram para a Rússia, mas deram muito mal lá com o comunismo, foram expulsos, né? E se espalharam de novo para o mundo. Né? Então, é uma história também de muito sofrimento. Quem faz as opções tão firmes, tão seguras, né? Não importa se é uma questão teológica ou filosófica ou sociológica, sempre vai sofrer repressão. Né? Quem não se alia ao bando, ao rebanho, sofre, né? Essa individualização, essa opção. Né? O que mais? Né? Essa questão realmente de violência mostra um ponto fraco que joga quase toda a fé menomita, né, para o chão, para o lixo. Não é isso? Os anciãos, que são as autoridades das comunidades, estão coniventes com a violência masculina, aqueles machos maravilhosos, né, habitando nas comunidades. Não é isso? Então, vocês percebem as contradições que toda religião tem, né? A questão do poder, a questão do patriarcado, né? E essa foi uma exceção. As mulheres disseram não, vão à merda os machos. É isso? Isso é posicionamento filosófico, religioso, teológico, político. Disto, eu até me aproximaria destas menomitas. Sabe? Muito bem. O que mais que nós temos aí? A, a questão exatamente até da educação dos filhos ainda persiste um pouco a separação de masculino e feminino. Vocês perceberam isso? Né? As meninas separadas dos meninos. É claro que vai dar tudo isso mesmo, né? O domínio do macho, essa coisa horrorosa aí, né? Tá certo? Então, parabéns à escolha. Eu não achava que o filme ia ter todo esse brilho e esse conteúdo. Eu estava até na dúvida, eu vou assistir esse trem atrapalhado aí, né? Acabei assistindo e gostei. Valeu. Valeu, pai. Pois é, eu também não imaginava, e eu não sabia que tinha os menomitas também no Paraguai, né? É muito louco, né? E Hum, o livro foi adaptado, mas também é importante falar, né, da trilha sonora, é a mesma do Tar, da Kate Blanchett, é uma islandesa, e ela também fez do Coringa, e ela fez a trilha desse filme, mas pelo menos um pouco de música boliviana a gente ouviu, né? Um pouco, assim, né? Eu acho que foi o mínimo para criar o mínimo de identidade, né? Uma das críticas do filme também era justamente o grau de enlightenment, né? O grau de consciência que elas tinham sem ter a educação, sem ter, então, tipo, trazendo muito para uma coisa contemporânea e como se não fossem essas mulheres, como se tivessem mulheres urbanas falando pelas mulheres, né? Mas eu acho que isso não tira o mérito do filme, e eu não li o livro, fiquei super curiosa, né? Porque parece que essas atas podem ter sido, né? E foi escrito por um homem, né? Mas por mais fidedigno que ele seja, né? A narração do filme também, né? É para aquele bebê, né, que é a esperança, né, da continuação delas, assim, e de uma nova vida a partir daquilo que elas viviam, né? Então é uma coisa muito é,
impressionante, porque tudo que elas falavam de esperança parecia que era o socialismo, né? Tipo, o que que seria Uhum. uma comunidade? Lá, lá, lá. Então, tipo, e o que elas queriam era basicamente aquilo que faz a estrutura das pequenas comunidades, né? Segurança, né? Elas queriam a segurança e também a capacidade de pensar. Tinha alguma coisa no meio, mas era a liberdade da fé delas, né? Elas queriam segurança, fé e pensar, né? Ter liberdade de expressão, na verdade, né? De pensamento crítico. E se você for pensar, toda a diáspora, todos os povos que foram perseguidos, eles não tinham direito a isso, né? A exatamente isso. Então você às vezes aceita alguém maior ou alguém mais forte, como por exemplo o Estado, regulamentando, né, o uso da violência ali como proteção, né, e que garanta também a sua segurança, né, e que dentro de uma civilidade a gente possa ter liberdade de expressão, né, e liberdade religiosa, né? Ou do próprio conhecimento, né? Que era isso que tinha. Então, é tão sofisticado, é tão filosófico, que distancia dentro de uma história real, né? Do que a gente poderia pensar, assim. Mas elas também vêm de uma geração, porque a mãe do rapaz tinha sido expurgada, né? Então, o que garante que elas não tiveram um pouco de conhecimento mesmo, de leitura? Algumas delas puderam se apropriar disso, né? Então, a gente fica pensando assim, como que vem essa organização, esse pensamento, como que vem isso dentro desse contexto, mas aí a gente traz isso para gente, no mundo patriarcal da sociedade ocidental mesmo, né? Em que a gente vive, né? Que tem extrema-direita, enfim, que tem, né, essa coisa toda. Mas eu não, eu tô falando demais, eu quero muito ouvir vocês. Quem é o próximo? Não, só mais uma coisinha, filha. É, a dificuldade que a comunidade tinha de lidar com o crime, do que ocorreu a violência, é exatamente porque é uma opção dos menonitas não recorrer a tribunal. Eles não querem presença do Estado, interferência do Estado nos assuntos deles, tá certo? Então, eles não querem nem serviço militar, não quer nada, nada. Então, eles tentam resolver por si só os seus dramas. Só que isso foi um drama, né, que acabou com a comunidade, né? Certo? Então, é uma opção deles, né? Eu senti isso, né? Depois eu me lembrei, não, realmente é uma questão de princípios dos menomitas. E quando eles fazem aquelas citações, são epístolas de Paulo aos Filipenses, né, que Paulo é o que Isso. mais escreve no Evangelho, né, e ele é trabalhado por quase todas as religiões do mundo, né, de influência cristã, né, e os menonitas são cristocêntricos, quer dizer, eles têm a pessoa de Cristo como central, né? Então, realmente é isso. Valeu. Valeu. Obrigada, pai. Brigadão. Valeu. Quem é o próximo? Ah, eu quero ouvir todo mundo. Eu vou chamar, então. Ah, Aquila, tá no mudo. Sobre cultura, reflexão e letrada, né? Quer dizer, a gente está tão acostumado com o mundo alfabetizado que as pessoas pensam através da escrita, né? Mas você tem a humanidade tem uma corrente paralela, né? Que não adotou a escrita e que não lê, mas que ao mesmo tempo tem resoluções e soluções a partir das necessidades, né? Então achei muito interessante essas mulheres, né? Que pensam e que elas se servem da escrita só como memória, né? Naquelas atas. Mas elas pensam com muita clareza e, e que a gente vê quantas vezes a gente vê pessoas semi-alfabetizadas, né? Hoje em dia é difícil encontrar alguém completamente alfabeto, né? E que pensa e se expressa, né? Verbalmente com muita clareza. Então achei muito interessante, bonito o filme, é lindo. Obrigado, Lívia. Beleza, obrigada, Aquila. Valeu. Brigadão.
É, é verdade, porque na própria coisa da escrita, né? Acho que eram os celtas que eram contratados para serem os preceptores, né? Dos filhos dos gregos, né? Da elite, enfim, que eles tinham tudo de memória, eles não tinham escrita, mas eles tinham tudo de memória, né? E os celtas acreditavam que a escrita matava a memória, né? E aí, então, eles tinham tudo de cor. E a escrita é o contrário hoje, né? É o que mantém a memória, né? De quem não está aí para falar, né? Beleza. Que é o Mar... escrivão, né? É o escrivão, É, é a velha figura do escrivão, né? É isso mesmo. é verdade. Marta, Miriam, não querem falar? Todo Eu mundo posso assim. falar, eu que eu estava querendo mais ouvir, porque eu, diferentemente, né? Porque a gente, unanimidade não existe, né? Quando fui ao cinema ver esse filme, eu me decepcionei um pouco. Hum, Porque esse é o contrário dos outros filmes de Oscar, que eu não tinha lido nada, não tinha visto nada. Esse eu tinha visto o trailer. E o trailer vende uma coisa que não é, né? Realmente, todo trailer vende uma coisa que não é. Por isso que às vezes eu prefiro nem ver, mas quando você está no cinema, passa você ver. E eu fiquei muito empolgada, né? Eu não sabia nada da história, mas achei a fotografia maravilhosa, maravilhosa. Isso tudo eu continuei achando, depois de ver o filme. A fotografia maravilhosa, a atuação daquelas atrizes incríveis, a trilha sonora espetacular, achei de uma beleza, de um cuidado, uma coisa assim muito. Mas como eu falei na semana passada, eu gosto dos filmes que se contam mais pela imagem. E esse filme. Aí, quando eu vi o nome em inglês, nem isso eu tinha visto. Eu falei, ferrou. é meio Mulheres teatral, falando, né? vai ser um falatório da. Qual E é o realmente título, é um Marta? Qual é falatório. em inglês? Desculpa te É o interromper. Women Talking, né? O nome do Ah, filme. tá Isso. bom, tá bom. Eu não sei falar inglês, mas aí quando eu li, eu falei, caramba, então é por isso que é esse falatório todo, assim. Não acho que, assim, o filme é muito bacana, acho que tem estudo, não sabia nada disso que o Nelson falou. Achei ótimo saber, a gente vê a coisa da religião, mas não situa muito bem, porque eu também não tinha lido nada a respeito do filme. Mas assim, achei que tudo se resolve muito na palavra. Tem umas cenas de flashback, né? Mas que são muito fugazes, né? Então, eu acho que eu fiquei tão empolgada com o trailer que eu achei que elas iam partir para pancadaria. Aí Uma quando elas delas chegou a fazer identificar que ela seria violenta, né? Que é a é, mãe da aí quando garotinha, elas né? falaram vão partir, eu falei, pô, elas vão fugir, vão embora, vão largar esses homens, filho da mãe. Na impunidade, né? Mas, assim, agora ouvindo vocês, até compreendo. E assim, uma coisa que eu achei muito linda é essa coisa do registro da memória, né? Da memória para o futuro, quando ela coloca aquela votação e faz questão de deixar, né? Para que alguém encontre, alguém recupere, alguém saiba que aquilo aconteceu. Aquilo eu achei bonito. Isso eu acho uma coisa bem atual. Não sei se isso está no livro, mas me cheirou uma coisa muito atual, essa coisa da memória, né? Que hoje está muito assim, todo mundo, né? É uma supervalorização da memória, né? Que a gente tem hoje e até esquece, às vezes, de que faz parte da memória esquecer também, né? Memória é esquecer e lembrar, né? O que a gente esquece que a gente lembra, a gente não pode lembrar de tudo. Então, é o que a gente escolhe lembrar, o que a gente escolhe esquecer. Mas eu gostei do filme, eu gostei do filme. Só fiquei assim, quando saí do cinema, um pouco decepcionada, porque eu esperava uma saída, porque o trailer vende isso. Na maneira que eles montam o trailer, eles mostram aquelas cenas da violência delas, que são flashbacks de um determinado momento, né? Como, claro, eles não mostram a maior parte do tempo de conversa, eles mostram as cenas que têm mais ação, né?
Então, acho que foi por isso. Mas eu achei um filme bacana. Acho que é muito complicado essa coisa de adaptar de livro, né? Se você não for muito sagaz e se o livro não tiver muita ação e se você não tiver muita possibilidade de colocar essa ação no filme, você vai acabar, né, ficando numa narrativa mais assim mesmo. Mas eu gostei. Acho que é um filme muito bom, muito bem feito, muito bonito. Beleza, obrigada, Marta. A Beth se inscreveu, pode falar, Beth, está no mudo. Oi. Então, eu achei legal agora seguir a Marta, porque eu também tive assim, como eu já coloquei no grupo, meio spoiler, né? Bom, mas enfim, não foi tanto, eu juro que eu tomei cuidado. Eu estava esperando mais, porque, se é muito escuro, tudo é muito, sabe, meio mórbido, não sei. Que eu estava esperando uma reação delas, sabe, muito passividade. Eu não sei, né, se é por causa da religião. Foi muito legal o que teu pai falou. Eu não sabia dessas coisas, entendeu? Mas eu acho que, assim, bom, vai embora, aceita. E eu acho que é isso que me não gostei muito, mas sei lá, tem essa coisa da religião, né? Que eu não conheço muito bem a religião delas. Mas, assim, eu achei engraçado que aquela super atriz, como é que ela chama? Que trabalhou, nossa, um pouquinho, né? A- Aquela foi. Frances McDormand. Então. Eu Ela é achei que ela. maravilhosa, a gente fica decepcionada que ela faz uma pontinha. Então, eu falei, gente, só isso. Eu tava Ela é esperando. produtora executiva também, o Brad Sim. Pitt também é. Eu vi no final, que eu fico no cine, eu sou a última a sair. Eu fico no final até os créditos, os caras devem me odiar. Mas eu não tô nem aí. Eu acho que o filme só acaba no fim mesmo. Bom, enfim, então eu acho assim, eu achei um pouco escuro, mas assim, eu vou até pesquisar sobre essa religião, tudo. E eu acho que eu me decepcionei um pouco, que eu esperava mais reação. Não sei, eu achei que foi muito. Mas tudo bem. Agora, ele situou no tempo o filme, o Lilian? Sim, 2010, né? Quando 2010. coloca Nossa! lá o censo, mas coloca eles como uma comunidade, uma civilização que parou num tempo, né? Século XIX, século XVIII, sei lá, Nossa! né? Completamente Gente, rural, né? E é sem recente. tecnologia. Que horror, mulher nessa situação, gente. Bom, enfim, então é isso, tá? Sou bem breve. Eu sei, assim, eu já falei, não tem muita observação, mas é bom. Eu vou pesquisar, como eu te falei, eu vou ver mais sobre essa religião. Obrigada, tá? Até. Uhum. Obrigada a você, Beth. Tem um filme, A Vila, que também tem essa coisa, né, de um monstro, que é do Night Shyamalan. Eu acho que é o melhor filme dele, né, que fez Os Sinais, fez Guerra dos Mundos, fez esse último aí que as pessoas envelhecem numa praia, né? É, o Sexto Sentido, enfim, é um indiano, né? Que aí ele mistura, né? Essa coisa meio Spielberg, meio Hitchcock, meio é, cultura, enfim, não ocidental, né? Indiana, para contar as histórias dele, né? E aí na Vila ele também coloca essa fantasia e o medo como organizador social, né? Que faz todo mundo aceitar, né? As imposições para todo mundo viver, enfim, ali. E nessa história, a gente vê que o perdão, né? Por isso que elas eram tão. Elas não se rebelavam, né? Que o perdão era meio que obrigatório, porque senão elas não iam para o céu, né? Então, se não perdoasse, você não era perdoado, né? Então, e elas perceberam o desvio de toda a palavra, né? De toda a religião, né? Para beneficiar os homens, né? Elas perceberam isso, mas a partir de uma tomada de consciência que foi, enfim, organizada dentro da narrativa para criar a história da tomada de consciência delas, né? E de atitude.
né? Porque até chegar aí precisaria de algumas gerações, né? Então, mostra também que aquilo já acontecia antes. Então, o medo, né, é, é, é aquela coisa, né, que faz você correr, ou ficar, ou enfrentar, né? É ele que vai, né, ou aceitar, né? Mas o Paralisa, filme é né? bem parecido com a Vila, né, nesse sentido, né? Hum. Então, beleza, beleza. Miriam, vamos te ouvir, Miriam. Tudo bem, eu ia mesmo pedir para falar agora, mas assim como em alguns livros, alguns filmes ficam dentro de mim ainda reverberando, né? Quer dizer, eu não tenho tudo pensado agora. Voltam cenas, voltam diálogos, então amanhã com certeza eu terei pensado mais. Mas algumas coisas que vocês falaram já me despertaram também vontade de falar. Em primeiro lugar, eu achei, o tempo todo, desde que começou, eu senti como se eu estivesse num teatro, né? Porque são poucos os cenários, eles se repetem mais ou menos, então dá aquela sensação de que realmente é muito importante o que é dito, né? E as imagens são uma cena apenas para configurar onde elas estão, né? E isso não me deixou mal, ao contrário, eu gostei. Eu fingi que eu estava assistindo uma peça de teatro, e uma peça de teatro muito interessante. Eu gostei muito do filme. Eu acho, Beth, que não poderia ser um ambiente alegre e colorido, teria que ser denso, pesado, como eles próprios são, né? Os memonitas. Eu não conheço muita coisa deles, mas sei que essa comunidade da Bolívia, onde teoricamente o livro se inspirou, eu acho, né? É das mais conservadoras de todas. Tem alguns memonitas menos conservadores, se bem que sempre nesse viés de evitar a civilização tal como nós a conhecemos agora, com tecnologia, carro, televisão, essas coisas todas, né? Então restringe muito mesmo o campo de experiência deles, né? Mas eu gostei muito do filme e achei também, de novo, em função do que a Beth falou, que elas tinham que ir embora sim, que não tinha como enfrentar, dadas as circunstâncias, porque elas queriam um outro mundo e uma outra religião, quer dizer, uma outra leitura da mesma religião. E aquela senhora que no final passa mal, que acho que é a mãe da Ona, né? Hum. Ela disse uma coisa que me tocou muito e que eu acho que tem tudo a ver com a psicanálise, que elas precisavam ir embora para se distanciarem e aí, quem sabe, poderiam perdoar. E ao perdoar, estariam então seguindo a sua fé da maneira mais profunda. Eu achei isso aí a síntese de por que elas tinham que ir embora. Elas tinham que ir embora. Se elas lutassem, ia haver mortes, ia haver, provavelmente, né? Quer dizer, ninguém diz que ia mesmo, mas uma delas vamos dizer assim, se revelou como uma assassina em potencial. Mas era muito possível que outras mortes podiam acontecer, assim, até os homens matando as mulheres de tanta pancada. Então, a melhor coisa que elas fizeram foi realmente, não é fugir, é ir embora, é escolher uma outra vida, escolher uma outra maneira de viver aquela religião que elas não estavam negando, tanto não estavam, e eu achei muito bonito que quando a situação era um pouco mais tensa, né, uma delas, principalmente a mãe da Ona, começava a cantar um cântico, aí todas, né? E no final, quando elas decidem realmente ir embora, aí vem a história da sororidade, elas se dão as mãos, né? E é muito bonito, isso é um sinal, acho que universal, né, de comunidade, né? De você lutar junto, um por todos, todos por um, sem ser os três mosqueteiros, né? Mas eu achei muito bonito. E o final, né? Nascendo o bebê,
um nascimento é sempre uma esperança, né? É um mundo se renovando, né? E a voz, né? Dizendo você não terá a nossa vida, você terá uma vida diferente. Eu achei, de um modo geral, muito bonito o filme, muito triste. Alguns aspectos pouco verossímeis, né? Porque por mais eu concordo com Átila que existem pessoas pouco letradas que têm uma sabedoria, uma profundidade na hora que falam, muito legal. Mas eu acho que concordo com a crítica, mas quer dizer, concordo com o conteúdo, mas não num sentido crítico, porque de fato elas tinham um nível de reflexão muito profundo para pessoas não a questão não é serem iletradas, a questão é terem uma vida de percepção muito reduzida pela própria maneira como vivia a comunidade. Quer dizer, elas não tinham acesso a possibilidades ou estímulos que as fizessem pensar muito, e elas pensavam muito, né? Sobre tudo isso que vocês falaram, né? Sobre a questão da feminilidade, da relação entre gêneros, sobre filosofia, sobre religião. Então, eu acho que tem uma coisa um pouco inverossímil nisso, mas eu acho que isso não estraga o filme, porque esse filme ele vale como um exemplo de inúmeras mulheres que hoje em dia estão em situações semelhantes. Basta a gente pensar no Oriente Médio, em algumas comunidades, por exemplo, né, no Afeganistão, para a gente perceber que isso existe. No próprio Irã, existe muito esse tipo de coisa. Basta a gente ver alguns filmes iranianos aí que a gente sai arrepiada, né? As mulheres não podem sair de casa sem a autorização, elas não podem sair sozinhas sem a autorização dos maridos. Então, realmente, eu acho que o fato da reflexão ser um pouquinho over em relação ao que elas teriam recebido como formação, eu acho que isso não atrapalha o filme, porque esse filme ele eu diria, emblemático, ele é um símbolo, né? Que eu acho que nós podemos usar para outras circunstâncias, outras civilizações, outros momentos bárbaros da dominação masculina sobre a feminina, né? E aí, sobre a questão do poder, né? Que ela é presente o tempo todo, né? Então, eu diria que não só as mulheres, mas não é à toa que o nosso Brasil tem uma educação deixando tanto a desejar, é porque justamente essa reflexão, essa profundidade, ela cria, né, desejo, ânsia de liberdade e poder, pelo menos para si mesmas, né? E então, realmente, continuo achando que a educação é o principal dispositivo, a principal arma, o principal recurso para que o mundo venha a ser melhor um dia. É isso. Ah, obrigada, Miriam. Muito bem, obrigada. Que legal. É, e de ficar pensando várias coisas, né? Porque, por exemplo, quando elas estavam na discussão, a gente via que uma das mulheres, né, mais raivosa, né, não a violenta, mas a que era mais A outra, crítica, a que apanhava mais e, enfim, aquela. ela era a que menos entendia, né, a, por exemplo, ela acusou a garota que fumava, de chamar atenção, né? Então, ela tinha internalizado, dentro dela, né, até para move on, né, uma alguns lógica argumentos, alguns argumentos amigos. dos homens, né? De É, crítica. E ela era que. E a gente vê isso nos grupos das mulheres também, né? Às vezes, uma sem mulher dúvida. que é a mais, vamos dizer, a que tem menos empatia, ou a que é a mais crítica com as companheiras, né? Como se ela fosse o poço do moralismo e né? Assim, ou uma visão, às vezes, assim, muito nada empática, né? Porque ela não sente empatia, ela não, ela precisa de mais empatia do que não do que todas as outras, mas é uma falta de empatia porque ela não sente a empatia com ela, né? Tipo, ela não
não consegue ver uma ajuda entre as mulheres, né? E aí a gente vê isso dentro do próprio grupo das mulheres, né? Que é muito difícil, às É. vezes, continuar em conjunto coletivo pensando, porque existem esses impasses, né? Na E, verdade, essa questão que você levanta é uma questão que é muito discutida entre nós, inclusive na própria psicanálise, uma certa dificuldade das mulheres formarem um coletivo na mesma medida em que os homens o fazem, né? Os homens é, são mais unidos do que as mulheres, né? E a gente percebe que existem mulheres profundamente machistas que detestam, têm raiva, atacam as que são feministas, né? E não precisa ir muito longe, né? Muitas vezes o feminismo é usado como se fosse alguma coisa de mulher mal amada, como dizem, né? De mulher que não se resolveu, né? E tem muitas moças novas que dizem: não, não, eu não sou feminista. Aí me dá vontade de pegar e abrir a cabecinha dela com você não tem aquele escolha. machado, né? Então, entenda, você pode não saber, mas as coisas que você conseguiu colher na sua vida são fruto de uma luta muito longa das mulheres, né? Então, isso você levantou uma questão que é muito importante e que daria, talvez, muita, sei lá, muita coisa para a gente refletir. Agora, você também sinalizou a questão da empatia, que na hora em que as duas brigam, aí vem a outra e diz assim, pede desculpas a ela, e a Ona, ela parece que ela entendeu, né? Ela não pediu por obrigação, ela de repente entendeu mesmo e pediu desculpas. E aquela outra senhora pega e diz que, mas desculpa mesmo, porque eu também não fui te ajudar, né? Quer dizer, eu também não fui solidária com você, eu também disse para você inúmeras vezes para você perdoar, né? Então, e se emociona e pede perdão. Nesse momento, ela vira a chave. É, É nesse momento que ela começa a perceber que ela tem que ir embora também, né? Que ela tem que, enfim, partir, né? Não é fugir, é partir. Ir para um outro mundo, fabricar uma outra maneira de ser, inclusive no sentido religioso. Mas, assim, o filme tem muitas coisas para serem pensadas, não como uma realidade, né? Quer dizer, não estou muito preocupada se é fiel aos menomitas da Bolívia, se aquilo aconteceu, se é real, se não é real, porque eu acho que o mais importante é a gente utilizar isso como símbolos de questões humanas, né, demasiadamente humanas, e que podem acontecer o tempo todo, não só entre os menomitas, mas, né, às vezes no vizinho. Né? Às é, vezes, eu me lembro, em Copacabana, eu morava num edifício, né? E eu me lembro de ouvir gritos de mulheres apanhando. Era uma coisa que me dava uma angústia enorme. A gente não sabia direito qual era o apartamento, mas era horrível. Isso acontece o tempo todo, né? A gente está vendo quantos feminicídios, como os feminicídios, não sei se eram subnotificados ou se realmente com a pandemia e a convivência ali aumentaram, mas é um horror. É um horror. Então tem muito. Esse filme traz muita coisa interessante que eu acho que ainda vai ficar reverberando. É em Ô, vocês Mi- também. ô, Miriam, só uma coisinha. Eu trabalho muito com mulher, né? Que eu sou professora. E eu percebo que o mundo feminino é muito competitivo. Você, como psicanalista, você endossa essa minha afirmação ou não? Porque eu acho, até que você falou que os homens se unem mais do que as mulheres, né? Então eu acho que entre nós, eu acho que tem uma competição. Quer dizer, eu particularmente não estou nem aí, né? Eu sou super Uhum. tranquila, mas eu percebo que tem uma competição. É pertinente essa minha fala? O que que você acha? Sim, 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 é. Historicamente, acredito que realmente isso tem se dado, né? Não sei se em todas as sociedades, em todas as civilizações, e Freud se debruçou sobre isso, né? Eu acho que seria um pouco longo se eu
explicasse do ponto de vista teórico, mas reduzindo muito, nós poderíamos dizer que a grande questão é a questão do poder. Os homens, vamos dizer assim, nos últimos milênios que a gente tem notícias, se existiram Amazonas, a gente não conviveu com elas. Então, nos últimos milênios, os homens são os donos do poder. E as mulheres procuram, de alguma maneira, usufruir das migalhas que esses homens deixam cair do poder deles. Então, existe uma disputa pelos homens, né? Se você perceber bem, coisas simples do tipo, você é homem e percebeu que o seu amigo está traindo a mulher. Você está quieto, você não fala nada para ninguém, você é conivente, é capaz de dar algum tipo de álibi para o seu amigo. Agora, se você é mulher, tem uma amiga mulher, e você descobre que essa amiga mulher tem um caso, um ficante, um amante, seja lá o que for, você pode não dizer diretamente para o marido, mas você vai falar para outro, vai falar para outro, vai falar para outro, até chegar no marido, entendeu? É uma coisa assim de falta de lealdade, mas não é porque especificamente uma mulher é má, a outra não é má, ou está errado ou está certo, eu não estou aqui para julgar se isso é certo ou se é errado, mas, vamos dizer assim, psicanaliticamente falando, as mulheres disputam os homens para terem um pouco de poder. Não é pelos homens, não é porque elas achem os homens maravilhosos, é porque elas querem um pouco do poder desse homem. Isso seria o que o Freud chamava de inveja do pênis. Na verdade, isso é simbólico. Ninguém tem inveja do pênis. A gente tem inveja do falo. E o falo é o poder. Na verdade, em termos psicanalíticos, o falo ninguém tem, nem o homem, que seria o poder pleno, né? Seria você completamente idêntico a si mesmo, você completamente ciente de si. Ninguém é assim, né? Mas aos homens é suposto ter o falo, pela sociedade, pela cultura. Então, o que as mulheres invejam nos homens seria o poder, seria o falo, né? Então, elas disputam para participar de alguma maneira do que sobra desse poder. Isso seria assim muito reduzida uma explicação. E eu acredito, e quero crer, né, que a partir do momento em que as mulheres começaram a se emancipar um pouco, pelo menos na nossa civilização ocidental, né, que as mulheres começaram a estudar, que as mulheres começaram a ter um pouco mais de autonomia, que algumas mulheres se recusaram, né, vamos dizer assim, o papel de serem apenas mães e donas de casa. Na medida em que isso foi acontecendo e elas foram assumindo mais protagonismo, eu acho que começou a haver um movimento de, vamos dizer assim, de superação dessa rivalidade. Então, acho que hoje em dia é possível a gente falar em grupos com sororidade, que era quase difícil, muito, não era impossível, mas era muito difícil, né? E eu acho que cada vez mais as mulheres estão começando a ser solidárias, né? E eu quero crer que isso é verdade. E é Tomara. verdade porque elas estão começando a ter poder por si mesmas e Sim. não pegar. Que antigamente era assim: você era a Madame Bittencourt, porque o seu marido era Joãozinho Uhum. Bittencourt. Você Certo. não era a Maria Azevedo, entendeu? Hoje em dia você é a Maria Azevedo, entendeu? E o Bittencourt, Entendi. lá que seja Bittencourt, você é Azevedo e pronto. Então, acho Ser que uma tá, parte do homem, né? eu acho que nós estamos começando a, a gerir as próprias vidas, né? E é claro que isso é muito melhor do que ser gerida, seja lá por um homem Com maravilhoso, certeza. interessa, Independência é fundamental. Nada de né? depender do homem. Tá bom, E depois tem uma outra coisa nesse aspecto, eu sou muito grega, que o amor só pode existir plenamente entre iguais. Então, enquanto alguns forem sujeitos a outros, não é amor, pode ser cuidado, mas o amor é entre iguais. beleza. Au. Obrigada, hein? Adorei. Obrigada. Que lindo! Obrigada, Miriam. Ó, o Zé querendo fugir. A gente quer te ouvir, Zé.
Ele está com sono. Vamos ajudá-lo. Esse evento na Bolívia, eu me lembro de ter visto no YouTube várias matérias, né, uns 6 anos atrás, 7 anos Eu acho atrás, que mais ou foi menos. 2019 que foram Então é presos. isso, é. Foi Então, 2019. realmente, na época me chamou muita atenção, aí não vi mais, aí, e também não pesquisei, né? Então, realmente causou muito impacto Foi. esses acontecimentos. Foi realmente de conhecimento universal, velho. Que Sim. coisa! Mas, Miriam, só para terminar, a estratégia de manutenção do poder ou de conquista do poder é muito mais fácil do que a estratégia de libertação. Ela é mais complexa. Por isso que os Sim, homens sim. são mais bem-sucedidos e as mulheres ficam no questionamento e não chegam a uma conclusão, né? Porque realmente a tarefa das mulheres é muito mais É muito mais complexa. difícil. De se Mas eu acho que a libertar gente é está mais difícil. conseguindo dar a volta. Mas eu Sim, concordo, é mais claro. difícil. Sim, claro. Mas como se não É, bastasse o próprio sofrimento do domínio, né, da dominação, da opressão, ainda tem a dificuldade da libertação, né? Quem está no poder não vai deixar. Então a libertação não é não, gratuita. não, tanto é que a gente Sangue vai diz, rolar. liberdade não se ganha, se conquista. Isso, isso. Valeu. Só para não me fazer de rogado e dizer uma palavrinha, né? Eu acho que, como toda obra de arte, né, é usado um contexto, uma moldura, etc. e tal, para discutir um tema que é muito mais universal do que reduzi-lo ao fato de serem menonitas ou não. Vocês já disseram aí, a Miriam falou muito bem. Eu me lembrei um pouco do que eram os menonitas, quando o Nelson deu aquele contexto histórico, porque eu, uma época, na década de 80, eu andei lá pelo Paraguai algumas vezes, por causa de coisas de trabalho, né? E às vezes eu via aqueles carroções chegando e os caras vestidos exatamente desse jeito, vindo à cidade para fazer algum comércio, mas era um carroção que vinha da comunidade e eles ali não se relacionavam com nada, né? E nada de automóvel, de telefone, de banco, de coisa nenhuma, né? Agora, é uma situação de isolamento, onde há essas opressões religiosas, como existem. Você poderia fazer o mesmo filme com uma tribo africana, né? Onde acontecem coisas semelhantes, e até com os indígenas brasileiros também, em certos contextos, né? E um outro lado que eu vejo que é interessante nessa discussão do feminismo é que há uma outra opressão que às vezes é menos discutida, que é a opressão aos meninos e aos homens, né? Que são supostos se comportar como os homens e meninos dominantes, né? E às vezes não tem nada a ver com isso, não gostariam de ser assim, o espírito deles seria de outra maneira, mas eles também são compelidos a serem machistas. Exato. Interessante. Bom, era só isso. Gente, boa noite. Realmente eu estou desmaiando aqui. Boa Boa noite. noite. Beleza, Zé. Boa noite. Obrigada, boa noite. Beijo para Eliane. Lília, eu queria É, só fazer um comentário, se puder, que eu me esqueci. Eu sei que já falei muito, mas é uma coisa que me emocionou muito no filme, mas aí é o lugar de fala de cada um, né? Eu sou professora. Foi aquele aliado professor, né? Que acho que ali tem um papel. Ele era um homem, mas ele ficava com as crianças, né? Ele ensinava coisas para as crianças e ninguém tinha medo dele ali, né? Pelo contrário, ele era um aliado, ele era o detentor de um saber que elas, não, de repente, não tinham, precisavam daquele auxílio dele, e ele era visto de uma maneira. Eu acho que é quase assim, como se ele fosse uma outra instituição, né? Você tinha a coisa da religião e essa coisa da educação, né? Que, de uma certa maneira, a gente sempre deposita nela uma esperança de liberdade, de abertura, né? de porvir diferente. Né? Então, acho que eu fiquei muito emocionada com aquele personagem mesmo, por ele ser um professor, quer dizer, uma pessoa que tinha acesso ao meio das mulheres sem nenhum estresse, sem nenhum medo, sem nenhum receio. Né? Ele era um homem diferente nesse sentido, né? Estava ali para ser um Queria aliado ver. da luta, né?
teria a ver com o que o Zé Roberto falou, né? Nem todos os homens são tão machistas assim. E é verdade. E aí, com esse negócio de, você falou em lugar de fala, não, eu concordo. Eu acho que o professor, eu também fui professora há muitos anos, então eu acho que é uma profissão importantíssima, uma das mais importantes, talvez. Se bem que não se pode comparar a importância, dependendo do momento, um é mais importante. Mas me chamou muito a atenção que ele fica, né? Como se fosse uma missão. Ele fica para ajudar os meninos, para ensinar os meninos, né? Como se ele tivesse essa É missão. muito bonito isso, É né? muito bonito isso, Muito né? bonito. Porque E acho eu, que no tem lugar dele, ia embora correndo atrás das mulheres, entendeu? eu acho que é Eu não bonito. Eu ficava lá também. de jeito É. nenhum. Eu acho também que isso, esse papel do professor, a gente costuma dizer lá no grupo de pesquisa que o professor é quem coloca o mundo em cima da mesa para as crianças, né? Então, o papel dele era, de uma certa maneira, uma ligação com esse mundo que elas não tinham, né? Pela religião, né? Não era ele que dizia para elas o que fazer, foram elas que fizeram, obviamente, mas ele era uma mediação com esse mundo exterior, né? Com certeza. Foi muito bonito. Aquila. Pode falar, Áquila. Eu estava pensando, gostei muito do que Miriam falou, mas eu estava pensando, quer dizer, em grupos sectários, né? Em grupos de pessoas que têm o mesmo pensamento, às vezes há uma ruptura, porque as pessoas querem ir para a base desse pensamento. Então, por exemplo, um exemplo que não tem nada a ver com isso, mas a teologia da libertação, né? Quer dizer, o que eles queriam? Eles queriam voltar para os princípios que eles consideravam cristãos, né? Então, houve um rompimento com o setor mais conservador da igreja à procura de exatamente os princípios. E elas saem de lá à procura dos princípios da própria religião. Então, é muito interessante como isso pode acontecer. E acontece frequentemente, né? Sim. De É, a prática ser tão diferente da teoria e dos princípios que você nega aquela prática e vai procurar outro jeito. exato, é isso. E durante o filme isso me irritou tanto, porque talvez porque eu não tenho religiosidade, né? Eu até, enfim, estava pensando nisso, né? Porque depois de uma certa idade a gente começa a ter consciência da morte, aí você começa a ter preocupar com saúde, como se saúde fosse um tipo de religiosidade, né? Mas a religiosidade para o Kierkegaard, né? Que dividia ali a vida como se fosse uma fase ética, depois estética, depois ética, depois religiosa, por essa proximidade da morte, né? E aí a religiosidade tem esse caráter de redenção, ou de moral, ou de até organizador, né? Mas talvez essa minha distância me deixou tão nervosa durante o filme. Meu Deus, elas estão tentando ser coerentes com essa religião que oprime elas. Ah, que raiva! Eu fiquei com muita raiva, né? Mas depois a gente vê que é a visão de mundo e é mais revolucionário ainda, né? Porque elas querem fazer, e aí é exatamente isso, é romper com o conservador para, enfim, né? Para ir Você às raízes, acredita tanto né? naquilo que você quer fazer o direito, né? O certo, né? Desculpa, Eu, Miriam. só para ilustrar, eu estava com a Vânia no Paraguai, naquela cidade que é do outro lado de Ponta Porã. E como é o nome? Pedro Juan. Pedro Pedro Juan Juan. Cavalheiro. Pedro Juan Cabaleiro, é um nome tão bonito. Ah, e aí a gente estava no. Era uma loja grande, assim, departamentos, e a gente foi comer no restaurante da loja. Era um restaurante self-service, assim, muito ruim, aliás. E apareceu esse povo, que eu nunca tinha ouvido falar, não sabia que existiam, eu até estou surpreendido que vocês conheciam também, especialmente o Nelson. Eu não sabia da existência deles. E eles deviam estar lá fazendo uma família, e eu pensei que eles fossem Rames. É como os Amish, né? Dos É, Estados Unidos, né? Em Utah. é. É, Mas não, era outra gente que agora eu estou sabendo quem era.
Coisas que o Cineclube proporciona. Bom, eu também estou cansado, vou dormir. Então, amanhã aqui no apartamento, Lília. Beleza, beleza. Tchau, boa noite, muito Boa obrigado. noite. Boa Durma noite. bem. Boa noite, pessoal. Contamos com a sua Obrigada. presença, hein, Nelson? Contamos com a Oi? sua presença em Petrópolis. Ó, valeu. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa Boa noite, noite. pessoal. Boa noite. Obrigada, pessoal. Falou. Tchau, Tchau, Boa tchau. filha. noite. Tchau, Um até. beijo, filha. Tchau, tchau. Beijo, paizão. Tchau. Tchau.